Quem nunca aqui, e aí como tem bastante estudante de terapia ocupacional, quem nunca aqui já teve medo de responder a pergunta, né? Quando foi interpelado, e o que é terapia ocupacional? Seja por nossa família, seja pelos colegas que compõem a equipe, seja para a sociedade. E aí a gente vem daquele medo que fica tudo embaçado. Como você vai responder? Uma coisa que parece tão complexa, mas também parece muito fácil, muito natural, e que, de repente, eu não consigo encontrar as palavras para poder definir. É muito comum, quando a gente é interpelada com essa pergunta, alguém antecipar dizendo: é a mistura de fisioterapia e psicologia? É um profissional que se dedica a ocupar as pessoas que estão com tempo livre? As desocupadas? É aquele profissional que está para habilitar para o trabalho? Ou estão para fazer uma orientação profissional? E a gente tenta, em todas essas antecipações, dizer: não, não é bem isso, não. Não, mas também pode ser que a gente use de determinada coisa do recurso da palavra, né, mas não é psicologia. E aí eu acho que fica mais fácil a gente responder essa pergunta quando a gente vai dando exemplos da nossa prática, quando a gente vai exemplificando, quando a gente vai trazendo as cenas das intervenções para poder visualizar esse conceito. Mas, se eu tivesse que fazer uma analogia, né, aqui, e pensando para trazer essa apresentação, eu tentei fazer uma analogia para tentar simplificar e clarear esse conceito, né, para poder trazer um pouco mais de clareza a esse conceito, e eu faria uma comparação, uma analogia com a natureza. E aí, nossa intervenção enquanto terapeuta ocupacional, se eu for fazer um paralelo com a natureza, o mecanismo, o próprio fenômeno, os próprios fenômenos naturais que compõem esse conceito, eles se dão de forma muito automática. A gente está aqui respirando e a gente não para pensar e nem para fragmentar o processo da respiração. A gente só sabe o quão importante, o quão a gente precisa da respiração quando a gente se vê limitada com essa respiração. Uma gripe simples, onde o nariz não está com sua capacidade total, e aí você diminui um pouco a capacidade respiratória. Ou quando você tem uma crise de asma, você fala assim: meu Deus, como é importante respirar. Mas, para isso, você precisou ter uma limitação e uma interferência nisso. E, certamente, essa interferência no respirar por um nariz entupido, por exemplo, vai comprometer diversas outras partes do meu cotidiano. Eu não vou dormir muito bem, porque a minha capacidade respiratória vai estar reduzida. Aí eu já vou acordar, né, também comprometido, porque eu não dormi muito bem. E, no dia a dia, todos esses processos que são automáticos vão passando a apresentar alguma dificuldade que me chama a atenção, que pode virar um problema, como pode virar uma doença. Então, se eu for pegar esse mesmo exemplo que eu dei dos processos naturais e automáticos que acontecem na natureza, a terapia ocupacional teria uma grande semelhança. No momento que eu tenho um braço quebrado e que eu preciso tomar banho, ou que eu preciso me vestir, ou que eu preciso abotoar, ou que eu preciso dar minha aula, né, porque eu sou professor de educação física, de repente, eu me vejo limitado nos meus movimentos, nas minhas ações e nos meus papéis. E aí a terapia ocupacional é o profissional que vai se dedicar a entender essa limitação e propor intervenções. E aí eu vou estender intervenções para diversas outras. Eu vou ampliar, na verdade, essas intervenções, porque aí é o papel do terapeuta ocupacional pensar junto com o sujeito, junto com o terapeuta, mediado por uma atividade, pensar possibilidades para adaptar, para reabilitar, para reconstruir, para inventar e para criar possibilidades onde a função e os papéis dessas pessoas estejam em pleno desenvolvimento. Eu falo em pleno desenvolvimento porque a gente não precisa conseguir 100% do movimento ou 100% do seu desempenho ocupacional, mas a gente vai considerar esse 100% porque é aquele que me garante um pouco mais de autonomia e de independência, aquele que me faz circular sem depender exclusivamente de um terceiro para poder realizar, que não vai me limitar a eu circular o mais próximo e o mais real possível do que o que eu já tive um dia. Então, a gente vai considerar isso 100%, mesmo que a gente tenha feito uma nova organização para isso. Eu não tinha como, eu acho que dar exemplos para poder entender o que é terapia ocupacional
também nos coloca no risco, que é a gente apenas buscar nas intervenções práticas essa explicação. E aí eu acho que a gente perde espaço numa produção científica, numa produção teórica, para poder tornar isso que é tão automático, que é tão natural, que é tão sem pensar, de uma forma científica. Então, eu não podia deixar de trazer para um espaço como esse, onde a gente precisa se afirmar enquanto profissão, uma construção de um conceito. Se eu for pegar pelos conselhos e pela literatura, eu tenho vários conceitos. Eu optei por esse, pela Organização Mundial de Saúde, mas que tem vários elementos que aparecem e se repetem nos outros conceitos. Então, a terapia ocupacional é a ciência que estuda a atividade humana e utiliza como recurso terapêutico para prevenir, tratar dificuldades físicas ou psicossociais que interferem no desenvolvimento da independência do cliente e em relação às atividades diárias, trabalho e lazer. É a arte e a ciência de orientar a participação do indivíduo em atividades selecionadas para restaurar, fortalecer e desenvolver a capacidade, facilitar a aprendizagem daquelas habilidades e funções essenciais para adaptação, produtividade e diminuir ou corrigir patologias e promover e manter a saúde. Pronto, só de ler esse conceito a gente já se perdeu. Porque a gente tem um conceito super extenso para tentar abarcar as milhões de possibilidades de intervir a partir da terapia ocupacional. Então, eu preferi fazer uma aproximação maior de elementos que eu considero importantes e que acabaram norteando um pouco as minhas intervenções e práticas em saúde mental. Eu tenho 12 anos de formada em terapia ocupacional e eu tenho 12 anos atuando no campo da saúde mental. Tive a felicidade de, na minha trajetória, eu poder experimentar diversas modalidades de tratamento, diversas estratégias de cuidado, internação psiquiátrica, hospital-dia, centro de atenção psicossocial, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, com criança, com adulto. Então, isso vai fazendo com que a gente tente fazer um recorte para poder explicar aqui para vocês. E aí eu fiz essa aproximação na seguinte afirmação: que o uso da ocupação na atividade humana como forma de tratamento é a essência da terapia ocupacional. Eu destaquei ali a ocupação como forma de tratamento e o percurso histórico que a terapia ocupacional ela se fez, ela vai trazer essa noção e esse uso de ocupação de diversas formas. E aí, a cada tempo e a cada contexto histórico, essa ocupação vai ser usada de uma forma diferenciada, o que vai modelando o que a gente tem de terapia ocupacional hoje. Então, eu não poderia deixar, se eu fosse trazer o recorte cronológico disso, eu teria vários elementos e vários fatores históricos para poder contextualizar. Eu destaquei apenas 2, porque eu acho que são pontos que localizam a fundamentação da terapia ocupacional de uma forma mais clara. Com Felipe Pinel, que é o Pinel, que propôs o tratamento moral, que é onde aparece, primeiro momento na história, uma tentativa de sistematizar o uso da ocupação e da atividade como forma de tratamento. A ideia aqui de usar a atividade e a ocupação tinha, sim, questões que limitavam, porque a ideia era normalizar ou normatizar o sujeito, tentando que essas pessoas em atividade e ocupação elas teriam seu comportamento modificado. Mas é o primeiro momento da história que já aparece a ocupação e o funcionamento das pessoas, o modo como as pessoas vivem, nesse caso, com o transtorno mental, de uma forma que é possível se tratar. Então, Felipe Pinel, lá no século XVIII, institui o tratamento moral e aparece esse uso da ocupação. E, assim, a partir daí é que começa a profissão de terapia ocupacional, que nessa época ainda não existe, tem atividades a partir do uso da ocupação, mas não era ainda a terapia ocupacional. E um outro evento que a gente não pode deixar de mencionar são as 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que monta um cenário de devastação das pessoas, seja por mutilados de guerra, seja por sequelas e causando alguns transtornos mentais, e que a gente precisa reconstruir essas pessoas. Então, o movimento de reabilitação aparece muito forte nessa época, contribuindo, influenciando
fortemente a terapia ocupacional no viés da reabilitação, porque a gente precisava reabilitar, recuperar a função dessas pessoas, porque a gente precisava reconstruir os países, a gente precisava reconstruir a força produtiva dessas pessoas. Então, eu posso aqui resumir dizendo que a terapia ocupacional, quanto profissão, ela teve a influência na sua formação, tanto pela saúde mental quanto pela reabilitação. No Brasil, ela não deixa de receber essas mesmas influências. As primeiras experiências na assistência em psiquiatria, assistência em saúde mental, no Brasil, também vai seguir os mesmos moldes que eu trouxe aqui, né? A ocupação, inicialmente, vai ser, sim, direcionada no viés do tratamento moral, com o objetivo de, sim, condicionar e modificar o comportamento dessas pessoas. Todas as experiências das grandes instituições que se prestava a receber essas pessoas vão usar dessa mesma forma. Ao longo da história da terapia ocupacional aqui no Brasil, eu vou encontrar esse nome como praxiterapia, ergoterapia, ocupação, vários outros nomes, mas todas as terminologias estão dizendo a mesma coisa, que tinham uso alienado e pouco crítico dessas atividades para conseguir controlar essas pessoas. Mas eu destaco aqui duas experiências que eu acho que fogem um pouco dessa linha, que fica muito claro. A história de Nise da Silveira, né, que é muito mais conhecida, que foi tema de filme, que foi possível clarear um pouco a forma que ela usa a atividade. Eu coloquei aqui em destaque porque, nesse momento, a forma que ela entende e que ela usa a atividade desloca completamente essa atividade, o uso dessa atividade, dessa ocupação, como forma de controle dos corpos, mas sim de comunicação e expressão de um mundo interno para o mundo externo. Então, a ideia não era controlar esses comportamentos, era permitir que essas pessoas pudessem se expressar. Era tentar garantir uma forma de comunicação mínima entre essas pessoas. Então, assim, eu não tenho como, terapeuta ocupacional, não destacar essa experiência. A de Osório César, ela é menos conhecida, mas a ideia era como Nise, era usar a mesma experiência pelo uso da ocupação, pelo uso do trabalho, mas ele já fazia um avanço a mais. Ele trazia, na sua tentativa, de deslocar o uso dessa atividade apenas pela expressão e pela comunicação do conteúdo interno para o externo. Ele já trazia aqui um deslocamento e uma busca por uma interlocução com outras áreas, como a área da cultura. Nesse momento, ele pensava que uma pessoa com transtorno mental, que pintava, mesmo porque ele era psiquiatra e artista plástico, ele viu o potencial que tinha, a partir dessa produção, de deslocar esse sujeito da loucura, mas do artesão. Então, ele vai propor que essas pessoas vão aprofundar a técnica, que elas vão se aprimorar, que levem essas exposições para fora desses espaços. Então, eu destaquei essas duas experiências porque eu acho que elas vão influenciar fortemente a compreensão e o cenário que a gente tem hoje do uso da ocupação e do uso da atividade. Como eu falei, eu tenho 12 anos de formada e eu trago esse momento histórico, mas assim, eu não vivenciei, né, isso. Eu já vim a trabalhar. Tanto é que minha tese de conclusão de curso já era para falar da transformação da assistência em saúde mental. E aí eu gostaria até de fazer uma ressalva que eu não gostaria de falar da reforma psiquiátrica em si, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma transição de modelo de cuidado. Uma transição de modelo de cuidado, ele traz uma outra perspectiva para a gente poder ampliar nessa discussão. E aí, quando eu me insiro nesse contexto, que já é um contexto onde tem o cuidado centrado no sujeito, não mais na doença, não mais no comportamento, mas sim no sujeito, que é considerado, sim, um ser biopsicossocial, que eu preciso levar em consideração a sua parte biológica, psicológica e social, onde a clínica ela se amplia, onde ela vai buscar novos pares, novos saberes que possam coletivamente pensar em outras intervenções que não seja pela medicação, que não seja pelo uso e a rotina rígida daquela atividade, mas que seja pela arte-terapia, que seja pela musicoterapia, que seja pela psicologia. Então, eu vou ampliar a minha compreensão de sofrimento e, certamente, eu vou ampliar a minha possibilidade de intervenção. Enquanto terapeuta ocupacional, porque eu estou fazendo esse recorte, mas certamente outras profissionais
que também, como até Isabel trouxe do acompanhante terapêutico, que nasce já para poder atender um pouco essa transformação, para poder dar conta e dizer, olha, tem profissionais que querem fazer diferente, que querem inovar um pouco, que querem avançar, que têm conhecimento, e que aí que eu acho que vem, inclusive no AT, como na terapia ocupacional também, que primeiro vem uma prática para depois vir uma teorização. Depois eu vou fundamentar, e isso eu vou tornar isso ciência, mas eu tenho uma atitude de fazer. Vou lá e faço, e tento transformar isso. Então, essa clínica passa a ser ampliada, o cuidado passa a ser compartilhado, não só com novos saberes, mas com os outros atores sociais, né? Nesse momento, o cuidado é compartilhado com o sujeito, que tem voz, com a família, com a sociedade, que a gente vai falar de preconceito, que a gente vai falar de estigma, que a gente vai poder trazer tudo isso para a mesma roda e dizer, vamos tentar fazer e colocar esse sujeito no centro da nossa atenção, no centro da nossa intervenção. E aí a gente vai poder garantir para ele uma participação social plena, uma participação social dentro da sua possibilidade, mas que não seja a única forma de tratamento o isolamento. E que, se for o isolamento que seja do recolhimento para poder se reconstruir, e que não seja o isolamento pela punição, pela segregação, pela exclusão. E aí, quando a gente vai trazendo esses contextos, a gente vai ampliando a possibilidade, a gente vai saindo de um terreno árido, sem muitas possibilidades, para ter um terreno pronto para ser plantado, pronto para ser inventado, onde as pessoas podem ali semear novas estratégias, novas possibilidades. Da mesma forma que esse terreno, assim, e da forma que eu estou trazendo, me parece tão fácil de ser entendida, também me traz uma preocupação importante, que agora somos muito, formando um campo de intervenção, que é o campo da saúde mental, e aí a gente é convidado, enquanto terapeuta ocupacional, a ficar perdido no meio dessas possíveis e tantas inovações e intervenções. Estou falando, né, pelos terapeutas ocupacionais, mesmo porque eles são convidados ao tempo todo a ocupar daquele mesmo jeito que a ocupação foi, alienada no fazer repetitivo, sem ser um fazer crítico, ou da gente se perder pelo viés político e ser um grande militante de uma liberdade, né? E o sujeito, mais uma vez, ele fica perdido, ele não fica no centro da intervenção. Então, eu precisava aqui destacar que a gente precisa ficar atento ao nosso núcleo de intervenção. O que é que eu, dentro dessa equipe multidisciplinar, onde eu tenho vários saberes, qual é a parte que me cabe? Será que eu aceito, na hora que eu sou convidada a fazer parte da equipe, a fazer apenas os grupos e as oficinas? Com a clínica ampliada hoje, várias outras categorias podem e fazem atividades, usam diversos dispositivos de intervenção. Então, em que eu me sustento mesmo? O que tem que nortear? O que me localiza dentro dessa equipe multi? Qual é o meu núcleo? O que me cabe? Então, vale essa reflexão. Quando eu vou... Isso eu estou falando de terapia ocupacional, esse convite de a gente pensar o que me cabe, acho que estende para todas as áreas, mas na saúde mental, eu acho que é muito mais ainda. No momento que eu tenho um oficineiro fazendo uma atividade, ou que eu tenho um educador físico fazendo uma oficina de dança, e eu sou terapeuta ocupacional, como é que eu me localizo nisso tudo? Tem espaço para todo mundo? Tem. Pode ser compartilhado o conhecimento? Pode. Mas eu preciso demarcar aqui o que é próprio da terapia ocupacional. A diferença e a contribuição que ela faz. Então, a primeira coisa, quando eu penso... Assim, todo mundo quer trabalhar com a singularidade do sujeito, com a autonomia, isso perpassa. Mas, quando a gente pensa na atividade, que é a relação que está mediada pelo terapeuta ocupacional e o paciente, a atividade faz isso, eu preciso pensar em análise de atividade. Então, quando eu proponho um grupo, quando eu proponho a utilização de alguma técnica, que seja do artesanato, seja da arte, eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu não pretendo focar no resultado. Eu pretendo focar no processo de construção. Então, muito mais do que eu visualizar a tela e avaliar ela como um grande e um potente artista que está pintando ali, ou tentar profissionalizar para ele pinte cada vez melhor, eu preciso me dedicar ao processo da pintura. A forma que ele está disposto,
o caminho que ele está fazendo naquele momento da pintura. Como é no momento que está costurando, no momento que está fazendo uma respiração. Porque aí, nesse momento, eu vou ver qual é a interferência e qual o benefício que essa pessoa faz para desempenhar o seu papel ocupacional na sua plenitude. Então, eu vou trabalhar com a potência das pessoas, com aquilo que elas podem oferecer de melhor. Eu não vou focar as minhas intervenções enquanto terapeuta ocupacional naquilo que já está instituído. Mas o que está instituído pode ser criado a partir de uma nova organização. O que está instituindo, o que está limitando o seu desempenho ocupacional, pode ser readaptado e redirecionado. Então, conceitos como ressignificação, um sujeito desejante, um sujeito que pode decidir o caminho que ele quer fazer, o que ele quer colocar como prioridade. A gente vai sustentar isso, mas sustentar a partir de um referencial, né? Que é tentando avaliar todos os papéis ocupacionais que essa pessoa tem. Né? Como é que ele está como mãe, como é que ele está como trabalhador, como é que ele está como esposo. E, dentro dessa conjuntura, eu vou ter que construir um projeto. Na saúde mental, a gente tem o projeto terapêutico que é singular, que todo mundo constrói, mas, como terapeuta ocupacional, eu não posso perder de vista que o primeiro passo que eu devo fazer para poder entender o que eu posso propor, o que a gente pode estabelecer como meta, é a gente fazer a cartografia do cotidiano dessas pessoas. É a gente mapear toda a rotina, todas as atividades que compõem esse dia a dia. Porque, no momento que eu faço isso junto com ele, e junto com quem se disponibilizar a fazer, a família entra, a equipe de terapeutas entram, mas a gente vai construir e mapear essa rotina para a gente poder selecionar pontos de serem priorizados para as intervenções. E aí, quem faz isso é o terapeuta ocupacional. A gente pode ter outros saberes, pode até estabelecer metas junto com o sujeito, mas, assim, o olhar que a gente faz e a metodologia que a gente usa faz a diferença na intervenção. Eu acho que eu não podia deixar de trazer algumas reflexões e preocupações com o futuro da profissão. Eu acho que a gente tem alguns dados que preocupam. A gente tem, hoje, a formação acadêmica, por exemplo, aqui na Bahia, a gente hoje não tem essa formação, tem aproximadamente 10 anos que a faculdade pela qual me formei não tem mais o curso, e isso traz um impacto significativo. Existe, sim, a proposta, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional hoje, porque são dois conselhos que estão juntos. Ele tem uma iniciativa para isso, tem a possibilidade de abrir na Universidade Federal, mas é uma coisa que está em construção. E aí, se você me perguntar, e às vezes as pessoas fazem essa leitura, mas é bom porque você tem uma oferta de trabalho grande. Eu me formei numa turma de 30 estudantes e hoje estão todas trabalhando, né, geralmente com 2 vínculos. Mas isso é bom para a profissão? Porque o mercado de trabalho e as oportunidades elas vão aparecendo e a gente não tem gente para poder assumir esses espaços. E a instituição ela não vai ficar esperando. Vai vir um outro profissional que vai assumir essa vaga e que vai fazer um trabalho. Então, assim, não ter pessoas formando, né, para terapia ocupacional é uma preocupação para a gente. Não é que o mercado de trabalho fica maior para a gente. Não, isso é uma preocupação que deve ser levada em consideração. Hoje a gente tem 495 TOs na Bahia. Isso, em comparação até a fisioterapia, que é quem divide o conselho com a gente, é desigual essa comparação. Então, é uma coisa que a gente vai precisar cuidar. A gestão do CREFITO, né, que é o nosso conselho, ele mudou agora recentemente, está passando por uma série de reformulações, e o que tem, e que eu acho que vale a pena, em outras regiões, em outros conselhos, a gente que trabalha na área da saúde mental, ficar atenta, que é participar da Câmara Técnica de Saúde Mental, que é um espaço aberto, é um espaço para a gente poder estudar e construir, né, conhecimento a partir das nossas práticas. As reuniões, inclusive, elas estão sendo abertas, a gente precisa que outras pessoas se mobilizem para poder fazer essa discussão com a gente. Os eventos de terapia ocupacional, que, em relação a outras categorias, né, é muito pequeno, ou mesmo que tenha iniciativa, quando a gente vai ver, tem uma procura pequena.
A gente teve recente agora, em setembro, o pessoal de Aracaju sabe, teve o CONTO, que é o Congresso Norte-Nordeste de Terapia Ocupacional, que teve como tema principal a discussão da identidade da profissão, né? A construção que a gente vem fazendo de discussão disso é de extrema relevância, então, acho que a gente tem que unir força com outros conselhos para poder fortalecer essa discussão, porque eu acho que o principal objetivo é a gente, antes de pensar em aumentar, em abrir universidade, a gente tornar essa profissão conhecida. É por isso que eu comecei agradecendo a oportunidade de poder falar isso. A gente precisa se fazer presente, a gente precisa mostrar que trabalho é feito na terapia ocupacional. Eu só tenho a agradecer e eu escolhi essa imagem, porque dentro de um cenário que às vezes parece desmotivador para alguns, por conta desse contexto, por conta da dificuldade de se produzir cientificamente com isso, o terapeuta ocupacional, a gente costuma dizer que a gente cria de onde não tem para criar. Então, a criatividade, a possibilidade de buscar cores e invenções, ela é muito grande. Então, isso eu acho que, na hora de intervir e de cuidar de pessoas com transtorno mental, isso faz toda a diferença. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade.